1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um texto grande, difícil, né? Será que a gente consegue decorar hoje ainda? Hein? O que é que diz aí? Na minha versão almeidona, né? Revista e atualizada, orai sem cessar. Ore sem cessar. Ou eu gosto de traduzir, não pare de orar. Não pare de orar. Essa é a orientação de Paulo aos irmãos de Tessalônica naquele tempo. Dentre várias outras, uma delas é: não parem de orar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Sobre oração e sobre um dos fatores que mais nos ajudam enquanto crentes: oração. Se a vida cristã fosse um trem, os dois trilhos seriam a Bíblia e a oração. Impossível um cristão progredir, impossível um cristão amadurecer, avançar, conquistar algo, fazer algo de relevante para Deus sem Bíblia e sem oração. Não tem como. E o meu objetivo nessa noite é dar uma sacudida em você para que, a partir de hoje, a sua vida de oração seja transformada e melhore, para que sua vida espiritual possa ter mais qualidade, para que você realmente tenha a Zoe, a vida que Jesus prometeu, uma vida com qualidade. Sabe, queridos, a oração tem sido muito negligenciada por conta do tempo que a gente vive. A gente vive num mundo muito corrido. É muita correria, e sai daqui, vai para lá, vai para cá, não sei o que, e vai, e busca menino, leva menino para a escola, vai natação, inglês, não sei o que, e trabalha, estuda, e ajuda na igreja, trabalha, estuda, ajuda na igreja, e ainda quer viajar, quer ter um lazer, quer comer hambúrguer, quer isso, quer aquilo, é muita correria, e aí a gente, nessa dinâmica, a gente esquece do que é primordial. Esquece de orar. Porque a gente acha, nesse tempo complicado e muito rápido, que orar é perder tempo. Aconteceu um problema. Qual é a área do problema? É um problema jurídico. Chegou um fiscal aqui, deu uma notificação, a igreja vai ser multada. Misericórdia, o que a gente faz? Vamos procurar logo um advogado. O fulano trabalha na prefeitura, vamos ligar para ele. Beltrano, não sei. A gente já quer resolver o problema. Porque o tempo é corrido e a gente já quer logo fazer algo, quando na verdade a gente deveria colocar isso nas mãos de Deus. Orar primeiro. Porque orar não é perder tempo. Pelo contrário, orar é ganhar tempo. Porque quando você faz, é o seu braço que trabalha, é o seu braço que se cansa. Mas quando você ora, é o braço do Senhor que se estende ao seu favor. E aí você pode viver descansado. E o Senhor pelejará por você, como diz a Escritura. Isso me faz lembrar de um pastor batista, aleluia, Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon foi pastor há 100 e poucos anos atrás, século XIX, na Inglaterra. E ele nasceu no interior. Ainda na adolescência, se converteu por volta dos 16 anos. Com 17, ele pregou a primeira vez. Aos 19, ele começou a estudar teologia, já com a perspectiva de um vocacionado. Aos 21, ele foi consagrado ao ministério, lá no interior, para ajudar naquela igrejinha. Aos 23, Spurgeon, então, vai para a capital, assumir a Metropolitan Tabernacle Church, a igreja metropolitana do Tabernáculo, uma igreja batista no centro de Londres, está lá até hoje, só o prédio, infelizmente. A membresia daquela igreja hoje não passa de 100 pessoas.
Em toda aquela estrutura que virou museu, eles se reúnem numa sala não maior do que essa. E aí o Spurgeon chega lá, eles eram cerca de 300 membros naquela ocasião. E o Spurgeon, um pastor jovem, muito motivado, muito criativo, um excelente pregador, que naquele tempo conseguia compreender e comunicar bem o evangelho, naquele tempo, naquela ocasião e naquele contexto. Então, Spurgeon assumiu aquela igreja e morreu novo, antes dos 60 anos. Se eu não me engano, com uns 58, 59 anos, Spurgeon morreu e deixou aquela igreja com cerca de 30 mil membros. Spurgeon batizou quase 20 mil pessoas ao longo do seu ministério, que foi curto, cerca de 30 e poucos anos. Quase 20 mil pessoas batizadas. Falava para cerca de 10 mil pessoas todo domingo. No auge da fama de Spurgeon, num tempo que não tinha microfone, amplificação eletrônica, não tinha internet, não tinha nada, as pessoas saíam dos outros países e iam de trem, iam de navio, iam do jeito que dava para ouvir Spurgeon na Inglaterra. E muitas e muitas multidões se reuniam naquele templo para ouvir o Spurgeon, que no auge chegou a ter 7 cultos por domingo, todos lotados. E o templo cabia cerca de 3.500 pessoas naquele templo. Vários e vários andares de galeria. E saiu um livro da editora Vida, em português, do Steve Miller, que é uma série de livros, na verdade, que a editora Vida lançou, que se chama Liderança Espiritual. E aí pega vários homens e mulheres de Deus da história da igreja e pega um princípio que foi marcante na vida daquela pessoa para nos ensinar sobre liderança espiritual. Então, nessa pequena enciclopédia ali, tem liderança espiritual segundo Moody, Finney, e outros, John Wesley, acho que tem Billy Graham também, e Spurgeon é um deles. Acho que tem Calvino, enfim. E aí eu comprei, quando eu vi que saiu, eu não tinha condição de comprar todos, falei, vou comprar um por um, então vou primeiro nos que eu mais interesso. Comprei logo do Spurgeon, primeiro. E pensei, vou aprender liderança espiritual com o Spurgeon, e eu tenho certeza que a área da vida do Spurgeon que o livro vai trabalhar é a pregação. Porque Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. O rei é Jesus e ele seria o príncipe. Alguns entusiastas dizem que depois de Jesus, Spurgeon foi o maior pregador de toda a história da igreja, e até que Jesus volte, não nascerá um outro de pregação tão relevante quanto Spurgeon. Spurgeon deixou registrado mais de 15 mil sermões, centenas de livros, milhares de alunos formados por ele, e temos em português uma pequena coleção de livros chamada Lições aos Meus Alunos, extraído de aulas que ele dava no seminário em Londres, cada coisa melhor do que a outra. E eu sou muito apaixonado por pregação, é minha área de pesquisa, no mestrado, doutorado e tal, e aí eu quero aprender então pregação, mais ainda com Spurgeon. Comprei o livro e fui lendo, terminei o livro e ele sequer mencionou a pregação de Spurgeon. E eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Então quer dizer que a área da vida de Spurgeon mais relevante não era a pregação, e o Steve Miller diz, depois que eu conheci a biografia dele, pregação era o de menos. Spurgeon, na verdade, foi um grande homem de oração. E aí eu percebi que nós temos gigantes nos púlpitos e anões na vida de oração. Verdadeiros nefilins nos palcos e pigmeus no secreto com o Senhor. E aí eu fui aprender, e aí eu terminei o livro, e a minha expectativa da pregação era tão grande que eu nem percebi o livro direito, e aí eu voltei. Falei, então agora eu vou ler de novo. Agora eu vou ver realmente o que é que eu preciso aprender com Spurgeon.
E aí eu aprendi que o grande segredo de um ministério relevante, o grande segredo de uma vida relevante com Deus, é o tempo que a gente passa conversando com Ele. E 2 histórias marcaram muito a minha vida, e eu vou te contar. A primeira delas diz que a Susana Spurgeon, a esposa dele, ao se virar à noite na cama, levou a mão e percebeu que Spurgeon não estava do lado dela. E ela então, tateando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Foi tateando, não tinha energia elétrica, e percebeu que ele estava aos pés da cama, de joelhos, orando. Isso era por volta de meia-noite. Ela voltou a dormir. Daí, umas 2, 3 horas, ela despertou novamente, levou a mão e percebeu que ele ainda estava orando. O dia amanheceu. Susana levantou e Spurgeon ainda estava de joelhos. Ela foi para o banheiro, fez a sua higiene, foi para a cozinha, fez o chá, porque em inglês não bebe café. Não que não beba, mas que o costume não é esse. E aí então ela foi para a cozinha e começou a preparar ali os biscoitos, o chá. E Spurgeon então foi ao banheiro, se arrumou e veio à mesa para tomar o desjejum. E Susana, como toda esposa de pastor, preocupada com o marido, meu bem, meu amor, preto, negro, não sei como é que eu chamava ele. Meu filho, você passou a noite inteira de joelho, Spurgeon. Spurgeon tinha um problema seríssimo com ácido úrico, que a gente chama no popular de gota, que prejudica principalmente as articulações. Você ficou de joelho a noite inteira, Charles. Você precisa dormir, meu querido. Você precisa se cuidar. Você precisa... Meu Deus, não adianta falar com você. Você é muito teimoso e tal, e tal. E começou aquele sermão de toda esposa que quer cuidar da saúde do marido. E aí o Spurgeon deixou ela falar e ela disse, meu bem, você tem um dia tão cheio hoje. Você vai para a igreja agora, tem o culto matutino de oração. Depois você vai para o seminário, depois você vai para a rádio, depois você vai para mais culto à tarde, depois você vai para o seminário, dá aulas, depois à noite você tem reunião com o corpo diaconal. Essa é a sua agenda hoje. Imagina a reunião do corpo diaconal de uma igreja de 30 mil membros. Diáconos batistas. Porque tem uns que são batistossauros. São bonzinhos, batistossauros e batistodontes. São bonzinhos, vegetarianos, não faz mal a ninguém, canta o hino e tal, tudo beleza. Eu posso falar porque estou falando de mim, não de ninguém. Mas tem uns que são já meio, entendeu? Batistossauros, assim, mais carnívoros. Que se der mole, eles já... Agora, tem os diaconossauros. E o diaconossauro é complicado. Sai da reta que ele pega mesmo. Ainda mais o diaconossauro Rex. Eu conheci alguns. Eles têm um bracinho curtinho assim, ó. Que é Rex, né? Você tá ligado como é que é o Rex? E eles vão... E vai com aqueles bracinhos curtinhos assim, fiscais, né? Buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia já disse, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Aleluia. Tem uns diáconos que são bons demais, viu? Ainda bem que lá em Guaranhuns não tem mais nenhum desses. Glória a Jesus. Falo mesmo, tô nem aí. Aí, gente, se fosse lá na Central, eu estaria falando a mesma coisa, não esquenta não. Então, veja bem. Spurgeon respondeu para a esposa dele, é por isso mesmo, meu amor. Eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje. Se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo do jeito que Deus quer. Mas a gente continua achando que orar é perder tempo. A outra história diz que Spurgeon estava no seu gabinete e de repente a secretária o chamou e disse, olha, tem um senhor ali fora dizendo que é seu amigo de infância e veio te fazer uma visita.
Spurgeon saiu do gabinete, recebeu, e realmente era um amigo que ele não via há anos, veio do interior, resolveu uns problemas na capital, e Spurgeon entrou com ele, tomaram chá, e etc., e conversaram, mataram a saudade. Então o amigo do interior, impactado com o tamanho da igreja, Spurgeon, que bênção o seu ministério, meu Deus, o tamanho dessa igreja, muito problema, muita coisa. E Spurgeon, como todo pastor que se presta, foi mostrando a igreja, aqui é isso, ali é aquilo, aqui diz aqui, mostrando tudo, e foi mostrando. Embaixo do templo, no subsolo, tinha um grande corredor, com salas de um lado e do outro. Eles apelidavam lá na igreja, naquele tempo, aquele corredor de submarino, porque eram portas de madeira com pequenas janelinhas de vidro, onde se podia ver dentro, então parecia assim um grande submarino. A escada descia lá, na frente do templo, e vinha o corredor até que chegava embaixo do púlpito. Embaixo do púlpito era a última sala do corredor. E Spurgeon foi mostrando, e de repente ele chegou e abriu a porta e disse assim: agora, meu amigo, vem cá para você conhecer o lugar mais importante da igreja. E o amigo, quando entrou na sala, era uma sala assim de cerca de 15 metros quadrados, com algumas almofadas e um grande tapete. E o amigo olhou aquela sala e ficou sem entender. Por que esse é o lugar mais importante da igreja? Um templo daquele tamanho, com essa quantidade de salas e auditórios e isso e aquilo. Mas Spurgeon, por que essa é a sala mais importante? Porque aqui é a sala de oração. E aí o amigo perguntou: quantos membros tem a igreja hoje, Spurgeon? Aí ele falou: cerca de 30. E o amigo disse: não tem como. Para que uma igreja desse tamanho para 30 pessoas? Ele: não, lá em cima se reúnem milhares. Mas eu só considero membro os que frequentam essa sala. E aí a história conta que o púlpito de Spurgeon era um mezanino de madeira, exatamente como esse. Portanto, lá embaixo, na sala de oração, e ela quase sempre era ininterrupta durante as atividades da igreja, abriu a igreja para alguma atividade, tinha que ter alguém lá na sala orando. E a história conta que Spurgeon, às vezes pregando, sentia que a coisa estava meio pesada, estava meio agarrada, que espiritualmente uma vibe ruim. Então eles contam que Spurgeon começava a bater o pé naquele mezanino de madeira para que os irmãos lá embaixo entendessem: ora, meu irmão, ora mais, ora mais forte, ora, porque o negócio aqui em cima está complicado. E os irmãos então intensificavam suas orações, e Spurgeon quase sempre era usado por Deus para ganhar muitas e muitas vidas naquele lugar. Sabe, queridos, a gente precisa urgentemente voltar à nossa vida de oração com o Senhor. Passar mais tempo com Ele, conversando com Ele, ouvindo Ele. Colocar a oração não como um ingrediente, mas como o recheio da sua vida espiritual. É isso que vai trazer de fato aquilo que você precisa em Deus e com Deus. Lá em casa nós temos, é quase uma mania já. Tudo que a gente vai fazer, a gente ora. Tudo. Vamos ali comprar um chinelo? Vamos, só um minuto. Senhor, nosso Deus, nós vamos ali comprar o chinelo. O Senhor sabe o dinheiro que a gente tem, o Senhor sabe o chinelo que a gente precisa, e o Senhor conhece lá no estoque da loja o chinelo que foi bem feito lá na fábrica. Porque nós não temos dinheiro para desperdiçar, então esse chinelo tem que durar muito. E depois que durar muito, quando a gente comprar um outro, a gente ainda vai doar ele para abençoar alguma pessoa. Então a gente precisa de um chinelo que seja de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bobeira, né? Mas a gente quase nunca toma prejuízo. Pelo contrário. Muita gente, quando conhece o meu orçamento, fica embasbacado. Como que você consegue viver com isso? Ter a vida que tem com o pouco que ganha? Porque eu quase não tomo prejuízo. Porque eu coloco tudo diante de Deus. Porque tudo que tenho e tudo que sou deve ser usado para a glória e expansão do reino dele.
Aprendi isso com a doutora Edmeia Williams, aqui do Rio, casa de Marta e Maria. Uma senhora, Edmeia Williams. Digita esse nome no YouTube, tudo que aparecer você ouve. Edmeia, com D mudo, Williams. Williams mesmo, ela é filha de um inglês. Um marinheiro inglês aportou em Recife, teve uma aventura amorosa e uma senhora lá de Recife, uma moça, né, engravidou-se dele e nasceu Edmeia. Uma história linda de superação, de aceitação e de entrega ao reino de Deus. Edmeia foi casado com um homem muito bem sucedido na área do petróleo e deixou a ela uma condição de vida muito favorável. E ela decidiu usar toda a condição de vida que o marido deixou para abençoar crianças no Morro da Dona Marta, zona sul do Rio de Janeiro. Comprou uma grande casa e ali ela abriga cerca de 100 crianças, todos os dias. Tem aula de reforço, tem música, tem esporte, tem uma série de atividades. E o projeto chama Casa de Marta e Maria. E ela sustenta com os seus rendimentos e com as ofertas que ganha das pregações que faz, dos livros que vende, etc. Doutora Edmeia, uma mulher de Deus, um negócio que transpira Jesus, é um negócio absurdo. E ela que ensinou isso para mim. Ela disse, olha, lá quando chega lá, a gente vai fazer compra, a gente ora por tudo. Ora pelo papel higiênico, ora pela pasta de dente, ora por tudo e ora com os meninos, para eles saberem que tudo aquilo ali é recurso de Deus. Portanto, nada pode ser desperdiçado, porque senão vai ser um pecado contra Deus. Inclusive o Dr. Shedd, que também muito me ensina e me inspira, já falecido, escreveu um livro. Se você conseguir achar, compra. Não é mais do que R$10, é um livretinho assim, ó, e mudou minha vida. Mas eu aprendi com ele na prática. Foi pregar em Vila Velha num congresso, eu também era um dos preletores. Final da noite levaram a gente para jantar, sentamos na mesa e o Dr. Shedd não pediu nada. Todo mundo comeu, o Dr. Shedd quieto. O senhor não vai querer? Não, nada. E aí, de repente, sobrou um pouco de salada, ele pegou a salada, botou no prato e foi comendo. Sobrou um pouco de macarrão, ele pegou o macarrão. E um restaurante chique em Vila Velha, na Praia da Costa, tinha de tudo. E o pessoal, então, da igreja, não, doutor, pelo amor de Deus, o que o senhor quiser, pode pedir que a gente... Não precisa ficar comendo dos outros. Pede o que o senhor quiser que a gente vai mandar fazer. Ele falou, o que eu quero é que não se desperdice nada. E aí eu já... E aí ele soltou essa pérola. Vocês não conhecem minha obra? Teologia do Desperdício? E aí nós, desavisados... Não. E ele disse, então, por favor, tenham acesso e leiam. A teologia do desperdício é o seguinte, tudo que nós temos nesse planeta é recurso dado pela providência de Deus. Portanto, todo e qualquer desperdício é um pecado contra a providência de Deus. Por isso que eu não gosto que desperdice nada, porque eu não gosto de pecar contra a providência do meu Senhor. Uou! Imediatamente comprei o livro, li, e realmente é uma paulada na boca do estômago da gente. E o Dr. Shedd é o Dr. Shedd, né? A filha do Dr. Shedd, no sepultamento dele, disse, eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque eu nunca vi meu pai cometer um erro sequer, um deslize moral, social ou espiritual. Meu pai foi um homem justo, íntegro e reto. Nunca vi meu pai pecar. A filha, com quase 70 anos, disse isso no sepultamento dele. Então, voltando aqui, queridos, nós precisamos voltar ao que é principal. E oração é principal para a gente. E aí, isso me faz lembrar de uma história da Bíblia, que você conhece, mas se você quiser abrir, está em Mateus 14. Mateus capítulo 14, a partir ali do 12, 13, conta a história que as editoras bíblicas, nas epígrafes, né? Esse títulozinho em negrito, epígrafe, em cima das passagens, você sabe, isso não é Bíblia, isso não é inspirado, isso é a editora que coloca, assim como capítulos e versículos, para ajudar a gente a achar mais fácil. Mas isso não é inspirado, isso não faz parte da escritura sagrada. Então, as editoras chamam essa passagem de a primeira multiplicação dos pães. Eu respeito, até entendo, mas eu não chamaria de multiplicação.
eu chamaria essa passagem a primeira divisão dos pães. Porque no texto não tem o verbo multiplicar. O verbo multiplicar é uma interpretação da editora. O texto diz que Jesus, confere comigo, se você quiser e puder, se não anota em casa, você confere. 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E em seguida os repartiu. Repartir não é sinônimo de multiplicar. Repartir é sinônimo de dividir. Jesus dividiu os pães. E aí o texto diz que todos comeram, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. E eram os que comeram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O ministério de Jesus é marcado pela presença efetiva de mulheres e crianças, diferente dos outros rabinos, que não permitia que as mulheres e as crianças se aproximassem do seu rabinato. Jesus abriu para todo mundo. Naquele texto, Mateus 19, que Jesus fala, deixa as crianças virem, e os discípulos, não, crianças, vocês estão atrapalhando. A gente, na perspectiva de hoje em dia, criança e tal, na perspectiva ocidental, de criação de filhos do século XXI, a gente olha e condena os discípulos imediatamente. Olha como os discípulos eram ruins, não queria deixar as crianças... Gente, Jesus está dando aula de teologia. Alguém aqui leva seus filhos para um seminário? Os filhos da gente estão onde agora? Está lá. Por quê? Porque a gente não quer eles aqui atrapalhando. Então nós somos igual a eles. Porque em conversa de adulto, criança não se mete não, gente. O erro dos discípulos não foi afugentar as crianças. Isso é normal. Qualquer um de nós faria. O ponto não é esse. O ponto é que Jesus está dizendo, ao invés de nós estar aqui achando que sabemos e as crianças só atrapalham, a gente é que deveria estar sentado observando elas, porque é elas que têm mais para ensinar para a gente. Por isso que o reino é delas. Esse é o ponto. Então, voltando, o texto diz que 5.000 homens. Os pães e os peixes não foram tomados das mãos de um homem. Porque homem, varão, nesse contexto aqui, é sexo masculino acima dos 30. Sexo masculino até 12, criança. De 12 a 30 é mancebo, é jovem. Só depois de 30 que é homem. E os pães foram tomados das mãos de um mancebo, de um jovem. Ele era do sexo masculino e ele não tinha 30. Se ele estava lá, deveria ter outros igual a ele. Então, eu chuto aqui umas 10.000 pessoas. 5.000 homens acima de 30. Mais os jovens, mais as mulheres e mais as crianças. 5 pães. Tudo bem que não era pão francês que a gente compra na padaria hoje aqui. Pãozão, né? Pão bíblico. Mas mesmo assim, né, gente? Ainda que fosse 5 bisnaga, né? Dá para essa turma toda comer? Não dá. O que é que Jesus faz com o pouco recurso que vem na mão dele? Ele divide. E no final todo mundo come. Me parece que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que a gente está disposto a dividir. Me parece. E a Bíblia diz, como eu acabei de ler, que Jesus tomou os pães, ergueu os olhos ao céu e abençoou. O que é que Jesus fez, gente? Uma oração. Pai, obrigado aí por esse alimento, é o recurso que nós temos, é pouco, mas nós vamos dividi-lo. Todo mundo comeu e sobrou. Quantos cestos sobraram? Quantos? Quantos eram os discípulos? Nunca reparou isso? Me parece. Quando eu digo assim digo eu, não o Senhor. Coisa minha, da minha doideira. Mas eu acho que Jesus está dizendo assim, cada um vai carregar um cesto para largar de ser incrédulo. E ainda tem mais uma lição. Quando a gente divide o pouco que tem, todo mundo se farta e ainda sobra para levar para casa. Por que é que nossos recursos são sempre menos do que as nossas necessidades?
Primeiro, porque a gente não ora. Segundo, porque a gente não divide. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele pode pegar o pouco que você tem. Se você entregar nas mãos dele, ele vai dividir. Mas fica tranquilo, vai saciar, vai fartar, vai satisfazer e ainda vai sobrar. Porque é assim que Deus faz. Nosso Deus não é um Deus de miséria. Nosso Deus é um Deus de abundância. O que me remete a um outro texto, né? Uma outra história. 1 Reis, se você quiser acompanhar aí, né? Na Batista nós temos uma organização bem decadente que se chama Embaixadores do Rei. E eu, quando converti com 16 anos, eu fui, porque é dos 12 aos 17. Então eu fui embaixador do rei, que é uma espécie de escoteiro. É um escoteiro gospel da igreja. É real. Inventaram lá nos Estados Unidos, negócio de acampamento. Lá eles gostam muito desse negócio de camp, né? Então leva os meninos para acampamento e faz atividade, bababá, e vai subindo de grau, de nível, nananã, tem que fazer boas ações. Pegaram o escotismo, deram uma roupagem bíblica, evangélica, para motivar os meninos, e foi muito relevante durante um bom tempo. Agora, não sei se é mais, tem que dar uma repensada, mas enfim. E aí os embaixadores do rei têm uma expressão que é desembainhar a espada, que é uma das provas que a gente fazia. É você que é filho de pastor? Você foi mensageira do rei, né? É isso aí. Os meninos eram embaixadores, as meninas eram mensageiras. Então, algumas provas, tinha gincana, né? E aí tinha a esgrima bíblica. A Bíblia é a palavra, né? Então esgrima. Um com a espada, outro com a outra. Ou seja, com a Bíblia, quanto mais versículos, você cita um versículo, tchá, aí você dá uma espadada. O outro cita um versículo, tchá, dá outra espadada. E o último que falar o versículo ganhou aquela prova de esgrima bíblica, saber decorar os versículos. E é bom, umas atividades que, né, dessa organização saíram muitos pastores, missionários, foi bênção durante muito tempo. Agora está precisando dar uma repaginada, nem sei, talvez abrir mão, né? Agora é um outro tempo, os meninos agora estão numa outra pegada. E então desembainhar a espada era assim, né? A gente ia assim com a Bíblia, e aí o líder lá falava, né? Atenção, preparar a espada e tal. Aí todo mundo assim, com a Bíblia, né? E aí ele falava, 1 Reis, né, 18:40. E aí todo mundo, 1 Reis 18:40. Aí, atenção, preparar. Aí todo mundo, desembainhar a espada. 1, 2, 3, já! E aí a galera tinha que abrir, não podia ter marcação, não podia ter fitinha, não podia nada. A Bíblia era fiscalizada. Quem achasse e falasse todo o versículo primeiro, ganhava a prova. Tinha medalhas, premiações, era muito legal, né? Você participou muito. Então, se você é um embaixador do rei aí e quer desembainhar a espada comigo, 1 Reis 18, eu vou ler a partir do 41. Então disse Elias a Acabe, mas a história é conhecida, você vai saber qual é. Come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Acabe, rei do norte, porque nesse tempo o reino era dividido. Depois de Salomão, né, teve o Roboão, seu filho, que assumiu o reinado muito jovem, e filho de pai rico raramente dá uns meninos bons, né? Costuma se perder no processo, porque o pai se dedica muito ao processo de fazer e manter a riqueza e se esquece de educar bem o menino para lidar com aquela riqueza depois. Por isso, geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente os meninos que herdam muitas coisas rapidinho acabam com essa herança porque não foram ensinados. Então, é claro que tem suas exceções, né, pais que são top e preparam os meninos para lidar com a herança depois. Mas Salomão, vacilão que era, não fez isso. Então morreu porque o Davi veio da roça, gente. É a história de muita gente. O vô veio da roça. O vô veio do interior, lutou com dificuldade, galgou e chegou num lugar de muito destaque, muita relevância, mas pouco dinheiro.
Aí o filho do menino que veio da roça foi criado com os princípios da roça. O menino ficou bom. Aí, com a compreensão do tempo em que ele vivia, com os princípios da roça, ele fez riqueza. O neto agora já vem na playboyzada. E aí, meu amigo, aí não dura muito. É a história de muitas famílias. Então o Roboão toma posse do reino e vai conversar, né, com a turma. Eu sou o novo rei agora e tal. E era uma grande expectativa. E também tem um lado dele, né? Ele é neto de Davi, filho de Salomão. Olha a pressão que tem em cima desse menino. Ah, Roboão foi um vacilão, nananã. Se põe no lugar dele. O cara é neto de Davi, rapaz. Olha quem foi Davi. Ele é filho de Salomão. Olha quem foi Salomão, gente. Agora ele tem que reinar. Tá todo mundo assim, ó. Vamos ver o que esse menino vai fazer. Vai ser guerreiro igual o vô? Vai ser mulherengo igual o pai? Vai ser bom de negócio? O que esse menino vai fazer de bom para nós? Porque o vô era top, o pai nem se fala. E agora, meu filho? Muita pressão. E aí o menino, não, muita pressão, não estou aguentando, saiu com os amigos para uma balada. Tá lá, é só ler. E aí a turma do norte, lá de Samaria, veio ao sul para conversar com o novo rei. Roboão, nós temos um pedido. Seu avô Davi foi muito bom, mas ele foi bairrista. Ele trouxe a capital para o sul, ele trouxe a capital para Judá. Por quê? Porque vocês são de Judá, né? Então Davi é de Judá, trouxe a capital para cá para baixo. E nós lá do norte? Os únicos beneficiados aqui são vocês e os benjamitas. Judeus e benjamitas estão aqui pertinho. E as 10 tribos lá do norte, que nós estamos 100, 200, até 400 quilômetros de distância da capital. E a gente tem que ficar vindo aqui em Jerusalém, porque o seu pai, Roboão, além do seu avô trazer a capital para cá, seu pai ainda fez o templo aqui. Ai que desgrama, nós temos que sair 400 quilômetros lá do norte, toda vez que vai adorar tem que vir aqui embaixo. 400 quilômetros, meu rei. O senhor não está ligado não, é 15 dias para vir, 15 dias para voltar. A gente perde um mês de serviço. É um mês sem receber, um mês sem trabalhar, um mês sem receber, não tem carteira assinada, tem fundo de garantia, tem FIES 13º, não, gente. Trabalhou, vendeu, ganhou, não vendeu, não ganhou. O cara vai ficar um mês na estrada, com a família, trazendo bicho ainda para sacrificar. Imagina essa viagem, com criança, com um animal, e deserto, e pula rio, e não sei o quê, e dorme aqui, dorme ali, monta acampamento, desmonta acampamento. Ô meu rei, dá uma moral para nós, deixa a gente fazer uma congregação lá no norte. Aí a gente vem aqui só na Páscoa, já tá bom? Aí Roboão, beleza, eu vou pensar no pedido de vocês. Conversa com os anciãos, meu filho, ouve o povo, hein? Ouve o povo. Seu avô ouviu o povo, seu pai ouviu o povo. Ouve o povo. Ah, tá bom, vou ouvir o povo. E aí, galera, onde é a balada hoje? Saiu com os amigos pra balada, chapou o coco, e com os amigos virou e falou, quer saber, esse povo do norte tem mais é que se lascar mesmo. Não vou dar moral nenhuma. Pelo contrário, ainda vou aumentar o imposto deles para eles aprenderem a vir aqui e afrontar o rei. Resultado? Divisão da nação. As 10 tribos do norte voltam, decepcionadas, encontram um cara que já tinha tretado com Salomão, Jeroboão. Fala, Jeroboão, foi você que deu aquele problema com Salomão, né? Ih, rapaz, aquele povo do sul lá é tudo metido, não dá para conversar com eles, não. Você não quer ser nosso rei, não? Aí Jeroboão, é vocês que manda. Então, beleza, você é o rei. Joelha aí, botaram a coroa na cabeça dele. Nós aqui do norte estamos fechados contigo. Nós somos Israel, capital é Samaria, e aqui que é Betel, meu amigo. Betel é no norte. E o nosso pai Israel não adorava em Judá, não. O nosso pai adorava aqui em Betel, casa de Deus. Betel. Aqui é a casa de Deus. Davi levou para o sul porque ele é do sul, mas a verdadeira casa de Deus está aqui. O povo, é isso aí, tamo junto. Blum, dividiu. Então, nesse tempo aqui, Reino do Norte, 10 tribos, capital, Samaria. O rei era Acabe, casou com Jezabel. Quem é Jezabel? Uma menina que antes morava ali na região de Betel. Antes daquela terra ser dos hebreus, num lugar que se chamava Cananéia, da macro-região de Canaã. Então, lá em Canaã, eles adoram um Deus chamado Baal. Então o nome dessa mulher é Isra-Baal, que significa princesa de Baal. O nome do pai dos hebreus é o quê? Israel, príncipe de Deus.
é a releitura, é a ressignificação. O povo aqui adora o Baal, nós adoramos a um Deus, o El, que é divindade, né? E que é usado também pelos povos pagãos. Então, o Acabe casou-se com a Jezabel, que introduziu a adoração a Baal no Reino do Norte, e Samaria virou uma grande capital de idolatria. E aí, Elias, que é um profeta do norte, está vendo aquela idolatria toda, e aí Deus chama ele. E o nome do cara, Elias, né? El-Iá. O Iá é do Yurê, né? O eu sou. Yurê, o Avrê, eu sou o que sou. Né? Aí ficaria Iavé. E aí o Iá é eu sou. Por isso, aí na hora de, depois dos alemães, o I ou Y virou J, né? Por isso que ficou Javé. E aí no Salmo 68:4, né? Cantai a Deus, cantai louvores àquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já, né? Já, Iá, eu sou, o seu nome é eu sou. Aí uma vez eu vi o pregador dizendo assim, nome de Deus é Já, ele vai fazer agora o seu milagre, já, agora. Aí eu falei, não, meu querido, não é advérbio de tempo, não, é já de eu sou, Iá. Mas é bom, eu também já falei muita besteira. E aí, o nome do cara, El, divindade, Iá, eu sou. O que é que significa o nome desse cara? A divindade é o eu sou, ou o eu sou é a divindade. Ou numa tradução, né? Mas Almeida, só o Senhor é Deus. Tanto faz, analogia hermenêutica. Aí esse cara vai lá, mete o dedo na cara do rei e diz assim, ó, não vai chover mais sobre Israel. Você vê quem é que manda aqui, se é Baal ou se é o eu sou. Não vai chover. Acabe pouco ligando. Bananão, né? Quem mandava mesmo era a mulher. O pau continua quebrando na idolatria. Não choveu. Não choveu, os campos não produziram. Não teve produção, aumentou o preço das coisas. Aumentou o preço das coisas, aumentou a violência. Aumentou a violência, aí virou um caos. Quando o Acabe já não sabia mais o que fazer, e o negócio realmente estava ficando feio, aí o Elias, eu acho que já está na hora de Deus mostrar que é ele que manda. E aí, Elias, então, desafia os profetas de Baal. Olha, vamos ver quem é que manda nesse negócio. Os profetas de Baal, representando a Jezabel, a rainha, e Elias, sozinho, representando Javé, né? O Iá, o eu sou. Sobem o Monte Carmelo. Você conhece a história, né? O Elias, vocês vão adorar o Baal e pedir para ele se manifestar. E aí a gente vai ver a manifestação do Baal. Depois eu peço ao Yavé para manifestar. E aí a gente vê quem é o Deus mais poderoso. Beleza, combinado as regras do jogo. É um jogo, é uma competição. Tem arquibancada e tudo. O povo está ao redor observando. E aí, não, eu dou a vez para vocês. Pode ir Baal primeiro. Aí a Bíblia diz, os caras cantaram, chamaram, bateram, tambor e tal, beleza. Não aconteceu nada. O Elias é irônico, né? Grita mais alto, chama, será que ele está dormindo? Viajou, está offline e tal. E nada aconteceu. Os caras desistiram, Elias, beleza, agora é minha vez. Pegou umas pedras, montou um altar, botou um bicho morto ali em cima, cavou um buraco em volta, uma valeta, jogou água na valeta inteira, e todo mundo olhando, o que esse cara está arrumando? Ninguém tinha visto aquilo. E aí o Elias se afastou e disse, para trás aí, gente, para trás. Vai lá, Yavé, agora é contigo. Aí a Bíblia diz que caiu o fogo do céu. E aí, por não entender bem as Escrituras, a gente acha, hoje em dia Deus não age como agia antigamente. Deus não é poderoso. Olha só, no tempo de Elias caía fogo do céu para demonstrar o poder de Deus, blá, 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 blá. Não, continua tudo igual. Talvez a gente que está lendo a Bíblia errado, né?
Porque fogo do céu, irmão, é um relâmpago. É um relâmpago. Que onde cai, pega fogo. É um relâmpago, irmão. Só isso. Ah, então não foi milagre. Naquele lugar, naquele momento, imediatamente após o Elias pedir, aí você imagina, você está na arquibancada. O cara, ele está contra a rainha, gente. Ele está contra o governo. Ele é o do contra. E ele está sozinho. E a gente tem a sensação de que quem está com a maioria está certo, né? E o cara que está sozinho, então, está totalmente errado. Esse cara é maluco. Botou um bicho morto, cavou buraco, encheu d'água. O que vai acontecer? Aí ele fala, agora Deus vai mostrar. E cai um relâmpago. Está todo mundo em cima de um morro. Cai um relâmpago. Lambe a água inteira, lambe o bicho. Só a fumaça. Imagina o susto que o povo não tomou. O desespero que o povo não ficou. Todo mundo assim catatônico. E aí, de repente, a torcida grita o nome do vencedor. Quer que o povo gritou? Elias, Elias, Elias. Grita o nome de quem vence, ué. É normal, vai num estádio de futebol para você ver. É assim que acontece. Era um jogo para ver quem era mais poderoso. O Elias ganhou. O povo gritou o nome dele. Uai, pastor, mas estou conferindo aqui. Diz que o povo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É exatamente o que significa Elias, meu querido. Porque os profetas têm o significado do seu nome como sua principal veia profética. Que antes deles nascerem, Deus já tinha um propósito para eles, inclusive no significado dos seus nomes. Por isso que Jonas, que é o primeiro missionário transcultural, Yohaná, em hebraico, é pomba, porque é o cara que voou para levar a palavra em outra nação. Então, voltando aqui. Esse é o contexto. Quem está comigo diz amém. Elias, porém, desceram do Carmelo, né? Desceu. O Elias é o vitorioso e tal, tal. Aí ele vira para o rei, para Acabe. Acabe, pode ir embora para o palácio. Vai jantar, vai dormir, está resolvido. E aí ele sobe o Carmelo de volta. 42, subiu Acabe comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo, ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu te pergunto, o cara acabou de ter uma vitória, desceu com o rei, despediu do rei, subiu o morro de volta, ajoelhou e botou a testa no meio do joelho. O que esse cara está fazendo? Qual é a oração dele? O texto diz, meu filho, o moço, o discípulo, né? Todo profeta anda com um discípulo. Vai lá ver se a chuva já está vindo. E ele está com a testa no chão orando. Senhor, o Senhor já demonstrou o seu poder, Israel já entendeu quem é que manda, agora tenha misericórdia de nós. Manda chuva, porque senão vai morrer todo mundo. Ele está orando pela chuva. E aí o texto diz que o menino vai e volta 6 vezes. Na 7ª vez o menino volta e diz, olha, quase nada. Como assim quase nada, meu filho? Não, é porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem? 5 metros? Não, da palma da minha mão. Do tamanho da palma da minha mão. O texto diz que o Elias vira para o menino e diz, então corre, meu filho. Corre o mais rápido que você puder. E a Bíblia diz que choveu abundantemente sobre Israel. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, Ele pode multiplicar. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Ah, pastor, tenho quase nada de esperança, quase nada de expectativa, quase nada de recurso, a minha situação está por um fio. Não pare de orar. Não pare de orar. Pastor, eu estou assim por 1 milímetro, eu vou... Não pare de orar. Deus pode mudar a história. Se você tem pouco, bota na mão dele e você vai ver multiplicar. Você tem quase nada,
Bota na mão dele e você vai ver. Vai ter em abundância. E aí vamos piorar só mais um pouquinho, né? Ah, pastor, você está falando isso aí, quem dera eu tivesse pouco. Ainda bem que eu tivesse quase nada. Não, você não conhece minha história. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Acabou, já era, já foi, tchau, benção, passou, acabou. Não tem mais nada. Então vamos para João 11. É outro bem conhecido também. Eu separei só os conhecidos para ficar fácil. João 11. Jesus passa em Betânia, os caras ficam revoltados, joga pedra nele, ele pega os discípulos e vai embora. Meio do caminho, rapaz, deu 9. O que eu faço? Fica querendo dar muita aula, né? Aí, terrível, eu sou terrível, vocês me desculpam. No meio do caminho chegou a notícia: Jesus, as meninas mandaram avisar. O que é que está acontecendo? O Lázaro está muito doente, é para o senhor voltar, que o negócio lá está feio. Tá bom, fala com ela que eu estou indo. E foi? Foi não. O cara piorou, o cara morreu. Passou um dia, nada dele, passou 2 dias, nem notícia, 3 dias, e na crendice judaica, até o 3º dia ainda dá para resolver, com ressurreição. Depois do 3º dia não tem mais jeito. Aí quando é o 4º dia, Jesus chega. Presta atenção nessa frase que ela é de duplo sentido. Jesus atrasou de propósito. De propósito. Até o 3º dia, tranquilo. Mas do 4º em diante, nem Deus resolve. Então por que é que Jesus tinha que chegar a partir do 4º dia? Para quebrar a crendice e suscitar a crença daquele povo. A fé. E aí diz o texto. João 11, eu vou ler o 21. Rapaz, toda vez que eu olho esse texto, meu olho pula lá no 16, assim, e eu fico com vontade de falar um negócio. Mas o tempo está avançado, eu vou falar, não, vou deixar para a próxima. Se eu falar tudo, vocês não me chamam de novo. É sobre o Tomé e o preconceito que a gente tem de que ele, tem que ver para quê? Nesse texto aqui, ele é o único crente. Todo mundo, vamos embora, Jesus. Lá em Betânia o povo deu pedrada na gente. O Tomé no 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Se é para morrer com ele, eu estou junto, vamos nós. Os outros 11 ficaram com medo. Só o Tomé creu. Aqui é o Tomé crente. Lá no final ele quer ver, é o Tomé incrédulo. Qual é o Tomé que a gente prefere? O incrédulo. Claro, porque ele aplaca a nossa consciência de que nós também somos incrédulos, né? Então a gente prefere um Tomé que não acreditou, porque a gente também não acredita. Por que esse Tomé aqui não é pregado? Por que esse Tomé aqui não é explorado? Porque esse Tomé não é bom. Ele joga na minha cara que ele é crente e eu não sou. Ele está disposto a morrer com Jesus e eu não estou. Então eu prefiro o Tomé lá da frente, que deu uma balangada. Então, seja crente ou balangano, ainda bem que tem espaço para todos. 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Jesus, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. 22. Mas eu sei que tudo que pedir ao Pai, Ele te concede. Presta atenção. Jesus está entrando em Betânia. A Marta, que é a desesperada, tinha que ser a Marta, né, gente? Vocês estão ligados nas duas irmãs, né? A Marta é imperativa, tarja preta, ela é terrível. Ela não para quieta, ela Marta, 440 volts. A Maria de boa, entendeu? Maria só paz e amor, ouvir um bobzinho, ela é de boa. Still it up. What pirate says the rabbi? E aí, a Marta sai correndo e encontra com Jesus na entrada da cidade. Desesperada. Se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela está desesperada, ela é tarja preta, mas ela é crente. E aí Jesus, bora para o cemitério, minha filha. Não, o senhor não está entendendo, já morreu.
Tudo bem, já morreu. Você crê? Creio. Então você vai ver a glória de Deus. E aí, a Marta diz assim para Jesus, ó, se o Senhor pedir para o Pai, Ele te concede. Jesus, então bora para o cemitério. Não, mas não adianta. Por que não adianta? Porque já tem 4 dias. Já está fedendo. Já era. Jesus, minha filha, bora para o cemitério. Aí, a gente pula para o 40. Aliás, né? O 39. Então, ordenou Jesus, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já está fedendo. São 4 dias. Então, veja bem, na entrada da cidade, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir ao Pai, Ele concede. Vai para o cemitério. Jesus está lá no cemitério, cemitério entre aspas, né? Buraco da pedra lá. Tira a pedra aí, gente. Não adianta. Tira a pedra. Como eu falei pela manhã, né? Falei pela manhã? Ele podia ter tirado a pedra, né? O que é que ele não fez? Porque algumas coisas ele pediu para a gente fazer. Então para de ficar pedindo para ele fazer o que ele já pediu para você fazer. Ele faz o milagre, mas é você que tira a pedra. Tirem a pedra. Aí o texto diz, tiraram então a pedra. 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Você nunca reparou isso? Na entrada da cidade. Se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas se o senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Toca para o cemitério, o cara sai vivo lá de dentro. Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Uma oração. Pai, ressuscita o meu amigo, para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição. Ele traz à vida aquilo que já está morto. Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. E ele não precisa de matéria-prima para criar nada. Pelo poder da sua palavra, haja e ouve. Porque ele é o Deus de toda a criação. E ele pode ressuscitar qualquer coisa para a sua glória. Nós estamos diante de um Deus que ressuscita pessoas, ressuscita casamentos, ressuscita ministérios, ressuscita tudo que for para glorificar o seu santo nome. Você tem pouco? Ore. Deus pode multiplicar. Você tem quase nada? Ore. Deus pode fazer abundantemente. Você não tem nada? Ore. E Deus pode ressuscitar. Ele pode trazer à existência aquilo que você está orando. Caso isso seja para a glória do seu nome e expansão do seu reino. Amém? O meu tempo já deu. Eu tinha uma história boa para contar, mas acabou. Fica para a próxima, né, Pedro? E aí, gente? É porque eu sou batista. Os batistas resolvem tudo democraticamente. Faz assembleia e o povo vota. O que o povo vota, a gente é obrigado a fazer. Então, como vocês não são batistas, se fosse na igreja batista, eu botava em votação agora. E aí nós resolvia. Mas como não é... E aí, pastorzão, o que a gente faz? Favoráveis? Uma história rápida, curta. Segura aí. Tem aí um negócio especial aí, não tem? Tá aí? Então segura. Segura aí. Eu vou mostrar um negócio para vocês, mas antes eu quero explicar o que vocês vão ver ali. Uma história para inspirar a sua vida, porque tem gente que interpreta isso como soberba. Quando a gente começa a contar as nossas próprias histórias. Eu não interpreto assim. Quando eu ouço uma história de alguém contando algo sobre si mesmo, até porque a gente interpreta os outros de acordo com aquilo que a gente é, né? O bom julgador por si se julga. Então, eu gosto de ouvir histórias que a pessoa viveu. Por quê? Contar a história dos outros é fácil. Eu pedi para você segurar, vacilão.
Agora deixa. Ah, então já é. Resultado. Então, gente, eu gosto de ouvir histórias que foram vividas por aquele que está contando. Por quê? Porque a gente fica contando história dos outros, e não vive as nossas próprias histórias. E se isso é soberba, pode me julgar à vontade. Eu prefiro contar as minhas histórias do que contar a história dos outros. Eu aprendo muito com a história dos outros, mas eu gosto mesmo de contar as minhas histórias, as histórias que eu vivi. E aí isso me estimula a viver mais, para ter mais o que contar. Então, no meu primeiro ministério, o Pedro conheceu lá, era uma congregação num bairro de periferia, em Guarapari, chamado Condados. Era uma congregação que ia fechar, e na primeira reunião eu me reuni com os 6 membros que tinha lá, e apresentei o meu projeto de ministério. É assim que eu vou trabalhar com vocês. Dos 6, 3 se levantaram e saíram. E disseram: nós não concordamos com isso, nós estamos saindo da igreja. Eu fiquei em crise e falei: misericórdia, minha primeira reunião, já perdi metade da igreja? Aí liguei para o pastor da igreja mãe, né? Pastor presidente, e falei: pastorzão, negócio lá acho que não vai fluir não. Fiz uma reunião lá, apresentei aquele projeto que eu te mostrei, e 3 se levantaram e saíram. Aí ele perguntou: quais 3? Aí eu falei: os fulano, o ciclano e a beltrana. Ele falou: glória a Deus. Eu falei: que é isso, pastor? Ele falou: agora você vai ter liberdade e paz para trabalhar, meu filho. Pode mandar ver que Deus é contigo. E aí naquela noite eu aprendi uma grande lição. Nem toda perda é prejuízo. Algumas são livramentos. Aí começamos. Eu, minha esposa, meu filho e aqueles 3 irmãos. E Deus abençoou tanto que 1 ano e pouco depois já éramos 80. E a gente fez obra, cresceu. Foi assim, um negócio extraordinário que Deus fez lá. Pena que foi tão extraordinário que Ele já me soprou e foi me levando para outros lugares. Resultado: naquele processo, eu conhecia um menino que tinha sido membro da igreja mãe, mas estava desviado, estava desanimado, tal. E ele surfista. E aí eu falei: eu vou ganhar esse menino para Jesus de novo. Não sei se ele foi ganho de fato, não sei se esse menino entregou a vida dele de verdade, não sei se ele converteu genuinamente, não sei qual foi a experiência. Vou me relacionar com esse menino. E aí eu comprei prancha, aprendi a surfar, fui para a praia, aí eu fiquei me relacionando com ele intencionalmente. E aí ele voltou a frequentar a igreja e estava animado e doou uns instrumentos e montamos um ministério de louvor e a coisa começou a funcionar. E ele estava assim, crente mesmo, até debaixo d'água. Só que ele tinha uma namorada. Nesse período que ele ficou afastado da comunhão, ele começou a namorar essa menina que odiava a igreja, não gostava de crente, e eu era um diabo para ela. Ela me odiava assim, com muita força. E aí um dia, eu estou em casa, depois do almoço, toco o interfone, eu vou ver, era ele. Ele disse: estou indo lá na casa dela e vou terminar o namoro agora. Eu falei: que é isso, rapaz? O que está acontecendo? Não, porque ela não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. O meu namoro com ela está me prejudicando, está ficando pesado. E você pregou que tem que cortar o olho, né? Se minha mão faz pecar, corta a mão. Então esse meu namoro, eu vou cortar o namoro e tal. Eu falei: rapaz, calma, vamos orar. Ele falou: não, se você quiser orar, você ora, eu vou lá e vou terminar. Eu falei: não, então peraí, só um minuto. Estou indo lá na igreja agora, tem que consertar um ventilador. Vamos lá comigo para você me ajudar? Eu queria, né, que ele desse uma respirada. Aí ele foi comigo. Parei na casa de um irmão, que era o eletricista que ia mexer lá no ventilador, buzinei, falou: já vou, beleza. Do lado da casa desse irmão, tinha uma igreja neopentecostal. E assim, com todo respeito, tá bom? Isso aqui não é nenhuma crítica, nenhum julgamento, muito menos um desrespeito. É só mesmo a história, né, de 2 amigos, uma brincadeira que foi feita, mas não há aqui nenhum desrespeito, muito menos julgamento com relação à metodologia dessa igreja.
E essa igreja neopentecostal tinha uma faixa assim esticada no meio da rua. 7 sexta-feira forte para quebrar qualquer maldição. Campanha não sei o que de Daniel. Eu, ainda sou novo, era muito mais novo ainda na época, olhei para ele, olhei para a faixa e brinquei. Falei, aí, o que seu namorado está precisando? Vem aí umas 7 sexta-feira dessa aí, forte para quebrar aquela maldição. Falei brincando, diante de Deus. Aí ele olhou e ficou bravo, falou, pô, velho, eu aqui sofrendo, você fica me zoando, tal, papapá, nem parece que é pastor. Aí já apelou, apela. E aí eu brinquei, zoei e tal, o irmão chegou, entrou no carro, nós fomos lá, consertou o ventilador, voltei, parei de novo, o irmão desceu, valeu, obrigado, o irmão entrou, eu olhei a faixa de novo. Olhei para ele, olhei para a faixa e falou, ó. E aí eu fiquei constrangido, porque ele falou, você nem parece pastor e tal, isso dá uma... Porque tem situação, um amigo meu, irmão, agora é minha ovelha, viveu uma história uma vez que eu achei maravilhosa, eu fiquei com raiva, porque eu queria que fosse minha história. Porque eu sou assim, eu fico com raiva. Quando uma pessoa tem uma ideia muito boa, eu fico com raiva. Tinha que ser minha essa ideia. Ele me contou assim, pastor, eu estava no trânsito com a minha esposa, um miserável veio de moto, no corredor, igual um doido, e pau, quebrou meu retrovisor. Mais um pouco à frente, ele parou, a moto deu problema, eu fui, parei do lado dele. Pastor, eu descasquei o cara, falei, xinguei, blá, 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 blá. Quando eu parei de falar, fechei o vidro, minha esposa olhou para mim e falou, agora ele sabe que você é crente. Aí ele falou, pastor, eu fiquei com tanta vergonha, pastor, eu abri o vidro de novo e falei, ô meu querido, me perdoa. Aí diz ele que o cara falou assim, não, tranquilo, velho, eu tô muito nervoso, o que tá acontecendo? Rapaz, eu sou motoboy, trabalho na serra, minha mulher tá lá na Barra do Jucu, tá ganhando o bebê, não tem ninguém para acudir ela me ligou desesperada, a bolsa estourou, já tem mais de 1 hora que ela tá lá em casa, eu preciso chegar em casa e a moto agora deu defeito. Aí o cara, ei, Jesus... Era uma estrada, uma caminhonetezinha, ele pegou a moto do cara, jogou em cima da caminhonete, levou o cara, levou a mulher no hospital, ainda mandou consertar a moto do cara. Aí diz ele, falou, pastor, depois que eu ajudei e fiz tudo, agora ele sabe que eu sou crente. Falei, você converteu no meio da história, miserável, você é bom demais, cara. Então, de vez em quando, a gente faz umas coisas assim, para as pessoas terem certeza que a gente é crente. Aí eu falei, brother, na moral, eu e você aqui, vamos orar 7 sexta-feira, nós dois? Aí ele falou, como assim? Eu não vou vir nessa igreja aí não, velho, você tá doido? Eu falei, não, tô falando que aqui não. Eu e você, ela mora lá em tal lugar assim na beira da praia, né? Depois da casa dela tem um morrinho lá em cima, a gente vai, eu e você, para na frente da casa dela, estica a mão, Jesus, converte ela. A gente sobe o morro, ora lá em cima com a mão estendida para o lado da casa dela e pede Jesus para converter ela. Eu e você, 7 sextas-feiras. Falei, então, aí quando acabar a última sexta-feira, no sábado, você acorda de manhã, vai lá no centro, vai na Cacau Show, compra a cesta de chocolate mais cara que tiver, compra um cartão do mais bonito que tiver e escreve no cartão e bota na cesta. Entrega para ela no sábado à tarde com o cartão dizendo, vamos na igreja comigo amanhã? Se ela aceitar ir na igreja, você não termina. A gente vai ver onde é que vai parar isso. Se ela não aceitar, aí beleza, você está à vontade para terminar. Não termina agora não, vamos orar primeiro. Se ela não quiser, aí você termina. Aí eu pensei, vai dar uns 50 dias. Vai dar tempo de respirar, de repensar, porque apesar de não gostar muito dela naquele momento, porque sabia que ela me odiava, porque gostar e amar são coisas diferentes, você sabe, né? Filos e ágape, nossa obrigação é uma, a outra não. Aí... é o grego, né? Aí, apesar de eu saber que ela me odiava, eu não sentia que era para terminar. Eu sentia que no fundo aquilo tinha um propósito. E aí ele fez, bora. Aí sexta-feira,
eu abria a igreja, tinha ensaio do Ministério de Louvor, eu saía pelo bairro visitando, porta em porta, batendo papo, botequim, não sei o quê, orando, e eu tenho minha doideira. Aí eu voltava e orava com eles, encerrava, fechava a igreja e ia embora, toda sexta-noite. Então o combinado era, depois do ensaio do louvor, a gente vai. Terminou o ensaio, fechei. Quando eu abri a porta do quarto, 2 meninos entraram no banco de trás. Falei, sai aí, velho, fora. Não, nós vamos também. Vai onde? Na oração. Que oração? Na oração da namorada dele. Eu falei, velho, você é fofoqueiro, hein, cara? Não era só eu e você? Ele, a oração não quer demais, né? Falei, tá bom, então vamos. Aí fomos 4, acho que 5, no primeiro dia. Oramos, aquele esquema. Paramos na porta da casa, falei, vamos tirar uma foto, vamos registrar. Pá, tiramos a foto, subimos no morro, mão estendida, oramos. Descemos, primeira sexta. Segunda sexta-feira, mesmo esquema, ensaio do louvor, ensaio, fechei a igreja. Quando eu fui pro carro, já tinha uns 8, um de bicicleta, um de cavalo, outro de skate. Falei, o que é isso, gente? Não, nós vamos na oração. Falei, pô, velho, você tá falando do negócio... Ele, não falei nada não. Aí os meninos, nunca é demais, né? Falei, então vamos embora. Aí já foi uns 12. Na última sexta-feira, tava a igreja toda. Tudo bem que a igreja toda naquele tempo era umas 60 pessoas. Mas foi todo mundo. E aí nós fizemos uma roda e violão, e aí então vai ser um culto, né? Um encerramento. Parou todo mundo na frente da casa da menina. Fica imaginando se alguém estivesse olhando, né? Esse povo vem andando, para nessa casa, tira foto, sobe o morro e desce. Que povo doido! E nós fizemos. Aí, vamos orar. Aí eu dava sempre a orientação, não vai orar por mais nada. Nem doença, nem emprego, nem cachorro, periquito, papagaio. Depois a gente ora. Agora é para converter ela. Beleza, gente? Beleza. Aí tinha um menino, novo convertido. Novo convertido é uma fonte de constrangimento, né? Aí, o menino, o nome dele era como? Johnny, D-I-O-N-E. Johnny. Brasileiro. E eu, como sou da rua, skatista maluco, né? Beleza, meu filho, como é que é seu nome? Ele falou Johnny. Na hora já veio o Jimmy Cliff assim, Johnny, Johnny be good tonight. Bate aí. Johnny be good tonight. Você tá ligado que, né? O Pedro ensina inglês aí pra vocês. Os meninos, era periferia. Os meninos, a partir daquele dia, começaram a chamar ele de Bigula. E aí um dia a gente estava na praça, e vai Bigula, vai Bigula. Eu parei e falei, ei, por que vocês estão chamando ele de Bigula? Aí foi você que inventou o apelido. Falei, eu? Você falou Johnny Bigula. Falei, não, rapaz, Johnny Be Good. Já era, até hoje, o menino tá desse tamanho casado. Fala Bigula. Foi rodando a oração. O Johnny estava perto de mim. Maravilhoso. Chegou nele, ele estendeu a mãozinha e falou assim, Jesus, converte essa miséria. Cara, mas foi... Aí acabou o culto, acabou tudo, todo mundo riu e tal, cantamos, descemos, tiramos uma foto. Beleza. Dia seguinte ele fez exatamente como a gente combinou. Comprou o bombom, foi lá, papapá, e ela aceitou ir na igreja. E aí, ela vai, aí ficamos todo mundo animado, beleza, show. Quando eu estava na porta da igreja, veio chegando o seminarista, tinha lá um seminarista, com a esposa dele, e aí, beleza? Ele aí, pastorzão, dá uma olhada no meu esboço aí, tal. Eu falei, esboço? Ele falou, hoje é eu que prego, né? Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu olhei para ele, olhei para o esboço e fiquei tentado, né? Não, meu filho, deixa para domingo que vem, hoje deixa comigo que a menina tá vindo aí, eu quero pegar. Na hora sim já veio, não é você não que faz não, hein? Aí eu falei, não, desculpa, não, beleza, você vai pregar, meu filho, beleza. Jesus, usa esse seminarista, meu Deus. Você sabe qual é a diferença de pastor para seminarista, né? Sabe não? Pastor acha que sabe tudo, o seminarista tem certeza. A menina veio, rapaz, e eu todo empolgado, ele veio na chineraizinha com ela na garupa. Beleza, meu brother, seja bem-vinda, todo feliz. Ela,
passou e entrou, me deixou no vácuo. Eu falei, miséria. E aí começou o culto, pai, eu fui e dei uns avisos. Gente, estava pregando naquele momento lá, o livro dos Salmos. Eu tenho costume de vez em quando de pregar em lectio continua, que chama. Pega um livro da Bíblia, versículo por versículo, prega ele inteiro. Então eu estava, naquela ocasião, nas quartas-feiras, fazendo os Salmos. 2 anos e 4 meses, os 150 Salmos. Cada quarta-feira um Salmo. Falei, quarta-feira, o Salmo 58, papapá, nos avisos. Mais louvor, oferta, veio o seminarista, com aquele monte de folha de esboço, porque, como disse o John Stott, porque Paul Hoff, e conforme a filosofia, os gregos e não sei o quê, e eu lá de trás assim, Senhor Jesus, tem misericórdia desse menino, meu Deus. Olhava para ele e pensava assim por telepatia, prega o evangelho, desgrama. O menino falou, fechou a Bíblia e nada aconteceu. Peguei a palavra para encerrar, falei, eu vou dar uma saraivada nela aqui agora. Aí eu olhei para ela assim, aí Deus novamente, não, eu sei que faz não, hein? Aí eu falei, meu Deus, então o amor, tal, a graça, a consolação. Fui para a porta, despedi de todo mundo, volte sempre, que bom que você veio. Ela foi embora. Falei, meu Deus. Aí falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Passou a segunda, passou a terça, passou a quarta. Quarta-feira de tarde tocou meu telefone, era ele. E aí, brother, como é que tá? Rapaz, você não acredita o que acabou de acontecer agora. Falei, fala. Ela me ligou aqui agora. Falei, disse que está sentindo um negócio ruim, que não quer ir na faculdade hoje não. Falei, mas ela não é de faltar aula, ela é toda sistemática. Não, mas diz ela que se hoje tiver o salmo lá na igreja, ela quer ir para ouvir o salmo. Falei, não brinca. E aí que eu não sei o que eu faço, eu estou sem moto, sem carro, sem nada. Falei, rapaz, você dá um jeito. Pega essa menina nas costas e leva. Se vira, eu quero essa menina na igreja hoje à noite, se vira. Conseguiu o carro do pai dela emprestado e foram. Minha esposa trabalhando, quarta-feira, e lá tinha uma característica, naquele tempo, quarta-feira enchia mais do que o domingo. Porque, né, a igreja diferente e tal, e uma pegada assim. Então, o pessoal das outras igrejas do bairro, no domingo estava cada um na sua igreja, então era só nós. Mas na quarta, a maioria das igrejas tinha culto ou na quinta ou na sexta. Então, vinha muita gente de outras igrejas e a quarta ficava lotada. E aí ela veio. E eu preguei o Salmo 58, exatamente o que eu já tinha preparado para pregar, não mudei uma vírgula, mas eu preguei só para ela. Olhava no meio da testa dela assim, não sei quem, e fui, quando eu terminei, fechei a Bíblia, falei, amém, ela, ficou de pé. Falei, eita, fiquei olhando para ela, ela saiu do lugar e veio andando, parou aqui na frente. Todo mundo me olhando com o olho arregalado, minha esposa dando aula, trabalhando, e eu, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Fui para o lado dela, desci, falei, o que foi, minha filha? Botei o microfone na boca dela, e ela falou, eu quero aceitar Jesus. O telefone da minha esposa disparou a vibrar lá na aula, converteu, miséria, converteu. E aí, converteu, caminhou com a gente, muito tempo. Noivaram, e aí, agora sim, Pedro, pode botar. Nessa foto, sou eu realizando o casamento deles, na primeira igreja batista, em Guarapari. Ele, surfista, fabricante de prancha, e ela, uma engenheira química, e os dois casados, e ela então, né, batizou-se, e são membros hoje da primeira igreja batista em Guarapari. E olhar para essa foto é ter a certeza de que vale a pena orar. E por isso a gente não pode parar de orar, para poder ter histórias boas como essa, para contar e inspirar a fé de muita gente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.